Sejam muito bem-vindas ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E quando eu digo antes que chegue ao divórcio, é antes que chegue mesmo. Justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Por quê? Hoje o tema da live é casamento em crise, né? Muitas vezes a gente acaba negligenciando uma crise e quando a gente vê o casamento chegou ao fim, a gente fala, meu Deus, onde eu errei? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Para você que está me acompanhando aqui do YouTube, se ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal, clica lá em inscrever, ativa as notificações, porque toda vez que eu entrar ao vivo, você vai ser notificado e consegue acompanhar, consegue perguntar, tirar suas dúvidas, tá? Então, ativa aí as notificações. E essa semana eu tô fazendo um aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Se você também ainda não se inscreveu para esse evento, clica no link que está na descrição do vídeo no YouTube, tá? E tem também lá na bio o link para você conseguir se inscrever para o evento. Ele começa no dia 24, vai ser 24, 26 e 28 de julho. São 3 aulas gratuitas. As aulas elas vão ficar disponíveis apenas essa semana, tá? Elas não vão ficar disponíveis depois. Então, já se programa, coloca na sua agenda para você não perder, certo? E você que está no Instagram, ativa também a estrelinha de favoritos para que você consiga também ser notificada sobre as lives. E para se inscrever para o evento, você tem que clicar lá no link da minha bio. Quando acabar a live aqui, você entra lá no link da bio e aí você se cadastra. Lá você vai fazer um cadastro, você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu vou começar a postar conteúdos exclusivos todos os dias até o evento, tá? São conteúdos que te preparam para quando chegar lá no evento, você já saber o que esperar, já tá bem preparada, já tá com a sua mente mais aberta para o que você vai aprender dentro desse evento, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a crise, né? O que acontece? A maioria dos casamentos acabam, não é do dia para a noite, não é por causa de uma amante, não é porque o marido fez isso ou a esposa fez aquilo. A maioria dos casamentos acabam por causa das crises. Como assim, Carol? Quando a gente tem uma crise no casamento, sabe qual que é o problema? A gente acaba confundindo a crise, né? O casamento entrando numa crise com uma simples briga. A gente acha que foi um simples desentendimento, que logo vai passar, e aí a gente deixa de tratar, a gente deixa de resolver o problema. Entende? Então, negligenciar uma crise, achar que a crise é só uma briga, com certeza vai levar o seu casamento à beira do divórcio. Tá? A maioria das mulheres que eu converso, eu consigo, por conversar com muitas mulheres, eu percebo esse padrão, eu percebo que o casamento ele não ficou ruim naquele momento, ele ficou ruim bem antes. Só que o fato de não ter olhado para o casamento antes fez o casamento chegar onde chegou, certo? Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre esses estágios aí da crise até chegar no divórcio, para que você consiga identificar em qual estágio você está, para que você vá preparada para o evento, para entender o que você precisa fazer, tá? Então, bom dia, pessoal chegando, bom dia, pessoal do YouTube. A Lilian é mulher deck também, né? Aluna no YouTube, bom dia. Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês aqui antes de a gente já introduzir o assunto. Ó, Carol, fala sobre o marido que diz que o casamento acabou, trai, mas mora junto ainda. Nossa, Isso também é comum, viu? Viver em quartos separados, viver na mesma casa, só que só por questões práticas. A gente pode trazer essa situação para uma outra live. Eu acredito que durante essa semana e a outra eu ainda vou falar sobre isso, tá? Mas é um tema bem específico para a gente conversar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não vejo mudanças na conduta do meu esposo. Mais mulher deck. Que legal.
gente vai falar sobre muito do que vocês estão comentando aí. A gente vai falar hoje, durante essa semana, semana que vem. Então, não deixa de ativar as notificações para você conseguir participar, tá? Tirar dúvida. Presta atenção em tudo que eu vou falar hoje, para vocês entenderem aí onde que começa, onde que começou, né, essa crise que não foi percebida e que levou o casamento a chegar. Né, distanciamento do marido, frieza, indiferença, desprezo, tudo isso é algo que vai sendo desencadeado com base nessas crises, nessas brigas e nesses assuntos que não são resolvidos quando tem que ser resolvido, certo? Então vamos lá, ó. Para a gente falar aqui de uma crise, né? Do momento em que a crise se instala até chegar ao divórcio, eu quero fazer uma comparação para vocês que é com a sepse. A sepse antes era chamada de infecção generalizada, né? Muitas pessoas morrem por conta da infecção generalizada, por conta da sepse. Tanto é que 11 milhões de pessoas no mundo morrem por ano por causa dessa doença, por causa dessa infecção que se espalha, por causa dessa infecção generalizada. Então, assim, 11 milhões de pessoas no mundo. O que isso significa? Uma em cada 5 pessoas morre disso. Olha só, uma em cada 5 pessoas morre de sepse. Tá, Carol, mas certo, né? Tem outras doenças aí, doença cardiovascular que mata também, mas por que você está trazendo esse dado? O que é mais interessante desse dado da sepse? A sepse é a causa de morte mais evitável do mundo. Ou seja, é uma em cada 5 pessoas, uma morre de sepse, e essa é a doença, esse é o problema, a complicação que mais poderia ser evitado do mundo. E por quê? Por que poderia ser evitada a sepse? Porque a sepse, gente, ela começa com algo pequeno. A sepse, ela começa com uma simples infecção de urina, ela começa com uma simples infecção de pulmão. Só que, o que acontece quando vem esse pequeno sinal? O que a gente faz? É só uma infecção. E deixa para lá. É só um remedinho aqui para febre, só para tratar o sintoma. Vou tratar só o sintoma e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Aí quando você vê, quanto menos você percebe, aquela infecção ela se espalha, ela atinge órgãos que antes, né, estavam saudáveis, começam a ficar infeccionados. E se você não corre a tempo, o que acontece? A infecção generalizada. A mesma coisa, gente. E por que isso acontece? Por que a pessoa morre? Porque não tratou na hora que deveria. Porque deixou para procurar ajuda quando já era tarde. Quando viu que a febre não passava, quando viu que a pessoa começou a perder o apetite, quando viu que a pessoa começou a delirar, quando viu que a pessoa começou a entrar em convulsão. A gente só procura ajuda quando o negócio tá feio. A gente só procura ajuda quando você já acha que... Aí, a hora que você vai procurar ajuda, se você não vai para um lugar especializado, se você não começa o tratamento rapidinho para curar aquela pessoa, a pessoa morre. Por isso que muita gente morre de sepse. Porque as pessoas deixam para procurar ajuda quando já é tarde demais. E o que isso tem a ver com o seu casamento? No casamento, gente, acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Ó, para vocês terem uma ideia, em 2020 foram mais de 77 mil divórcios no Brasil. 77 mil. E olha só, tô falando de divórcio registrado em cartório. Não tô falando nem de separação de corpos, quando o casal ainda nem sabe o que fazer com os bens, porque essa é a parte mais complicada aí do divórcio, né? Como que vai fazer com a guarda das crianças? Vai vender casa? Não vai? Aqui, tô falando de 77 mil em 2020 de casais que registraram em cartório. Em 2021, mais um recorde, 80 mil. Ano após ano, a gente está batendo recorde em número de divórcio. É gigantesca a quantidade de casais que se divorciam. E
Por isso que eu quis trazer essa comparação com a sepse. É evitável, gente. O divórcio, nessa separação, ela é evitável. Da mesma maneira que é evitável a sepse, por quê? Porque começou pequeno. Também começou com algo pequeno. E foi esse algo pequeno que não foi tratado, que não foi resolvido no momento que tinha que ser resolvido, que levou o casamento a chegar onde chegou. E é justamente disso que esses estágios que eu quero trazer aqui para que vocês tenham clareza de onde está o casamento de vocês nesses estágios. E se vocês forem identificando aí, vai colocando no comentário. Eu vou trazer exemplos, vou trazer situações e você fala: Carol, acho que o meu casamento está nessa fase aí. Ah, não, acho que o meu está nessa fase aqui. Tá? Então vocês vão me falando para que vocês consigam perceber em que estágio que está o casamento de vocês, certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Então, quais são os prejuízos aí de negligenciar essa crise? Os prejuízos, eles são justamente esses estágios que antecedem o divórcio. Então, qual que é o primeiro estágio aí de chegar ao divórcio? O primeiro estágio de que uma doença está se instalando no seu casamento. O primeiro deles é o distanciamento. Como assim, Carol? Por conta das brigas, por conta dos assuntos que o casal não consegue se resolver, o que ambos fazem, tanto homem quanto mulher? Por isso que eu falo, né? O casamento é dos dois. Tanto homem quanto mulher fazem quando não resolvem a briga. Eles começam a se afastar. E aí, por não resolver a briga, eles se afastam e os dois começam a pensar: nossa, mas a gente é muito diferente. Tanto o marido quanto a esposa começam a perceber que são diferentes um do outro. Por quê? Porque estão ali tentando entrar num acordo sobre um assunto. Não conseguem entrar num acordo. E aí você fala, gente, como que ele não consegue perceber de forma clara o que eu tô percebendo? Aí você fala, bom, a gente só pode ser muito diferente um do outro. E aí, esse entendimento, esse achar que vocês são diferentes, começa a distanciar vocês. E aí, o que vem depois disso? Para a mulher, vem a baixa autoestima. Sabe por quê? Que começa a diminuir a autoestima? Porque com esse distanciamento, você começa a perceber, né? Os dois começam a perceber um se distanciando do outro. Só que ao mesmo tempo que vocês percebem que vocês são diferentes e você vê o seu marido se distanciando, você fala: caramba, será que ele realmente não gosta mais de mim? Será que por a gente ser tão diferente, ele vai encontrar alguém que seja mais parecida com ele, ou que seja mais bonita que eu? E aí é nesse momento que já começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Será que o problema sou eu? Será que ele não tá me achando mais interessante? Você acha que o defeito está em você. E esse achar que o defeito está em você faz com que você se olhe se desvalorizando, se diminuindo, entende? Então, o segundo estágio é a mulher não ter mais aquela autoestima do começo, não ter mais aquele brilho dos olhos. Por quê? O marido não se sente mais atraído por ela. Como que ela vai se sentir bem se a pessoa que ela casou não acha mais ela interessante? E aí, depois disso, gente, tá tudo certo aí no YouTube? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. Estão conseguindo me ouvir no YouTube? Só para que eu acho que deu uma travadinha. No YouTube não, no Instagram. Eu acho que travou aqui. Só confirma para mim, dá um ok se tá dando para ouvir, tá? Então, depois da autoestima, vem o aumento das brigas sem motivo. Por quê? Porque a mulher, influenciada pela autoestima, pela baixa autoestima, acaba trazendo essa falta de valorização de si mesma para a comunicação dela, tanto verbal quanto não verbal. Então, se é um casamento em que o marido começa a se distanciar, se é um. Deixa eu ver.
Ó, se é um casamento que o marido começa a distanciar e ela começa a perceber e se indagar se o problema é ela começa a brigar por qualquer coisa. O homem também, quando percebe que não tá, sabe quando a química não tá mais rolando ali, começa a achar briga também em qualquer coisa. E aí, essas implicâncias um com o outro, esses assuntos que antes vocês conseguiam levar numa boa, agora também começam a ser motivos de briga. Então, por exemplo, se antes para você não era um problema seu marido ficar ali no celular, agora presa nessas desconfianças, presa nessa insegurança, você acaba questionando. E o homem também. O homem, quando ele o homem já é diferente da mulher, ele não fica inseguro, mas ele começa a ir para aquele espaço vazio, sabe? Aquele lugar em que ele só quer fugir daquela situação. Ele não quer enfrentar nada, ele quer fugir. E aí, para onde que ele foge? WhatsApp, fica no celular, às vezes fica, nem tá vendo, né? Fica ali em fuga, fica na frente da TV, parado, vidrado. Ó, tá, o pessoal tá falando, né? Peraí, gente. Eu vou desligar e ligar. Peraí. O Instagram deu. Peraí. Espera só um pouquinho, deixa eu resolver aqui o problema, que no Instagram ficou mudo. Entrar de novo aqui. Aí, ó. Acho que agora vai. Pronto. Deixa eu ver se o pessoal do Instagram já tá conseguindo voltar. Aí a gente já continua. Acho que agora vai. Porque quando fazem algum. Ó, pessoal, quem for chegando aí, me fala se tá conseguindo ouvir. Se tá conseguindo. Estão conseguindo me ouvir agora no Instagram? Dá um ok aí para mim. Se estão me ouvindo. Pra gente continuar. Estão me ouvindo? Ah, ótimo. Beleza, gente. Então vamos continuar aqui. Vou voltar um pouquinho aqui falando, tava falando do distanciamento, só resumindo para o pessoal que caiu ali no Instagram. Então, os estágios, né, que antecedem o divórcio. Começa o distanciamento devido às brigas, foi o que eu falei aqui, né? Porque não resolve os problemas, começa um se achar diferente do outro. Depois, a mulher, por conta desse distanciamento, acaba tendo a autoestima abalada, porque começa a achar que o marido não acha mais ela interessante. Ela começa a procurar nela justificativas para o marido estar estranho, porque ela não sabe qual que é o problema. Ela fala: será que o problema sou eu? Será que eu que tô feia? Será que eu que tô gorda? Ou será que ele me acha burra? E aí a mulher, ela começa a buscar esses motivos nela, né? E aí depois tem o terceiro estágio. O terceiro estágio é que tanto homem quanto mulher começa a brigar sem motivo. Por quê? Porque se a mulher, ela começa muito a se indagar sobre o valor dela, sobre a autoestima dela, será que não sou mais interessante para ele? O homem, nesse momento, ele começa a fugir da situação. Como não consegue resolver briga, como não consegue resolver esses assuntos, ele começa a buscar ficar num lugar em que ele não precise resolver nada. Como, por exemplo, celular, videogame, ir para o bar com os amigos, sabe? Ele não quer encarar essa situação, ele não quer discutir o relacionamento, ele não quer falar sobre algo que nem ele sabe como resolver. E aí, por estar ali fugindo da situação, as brigas começam a aumentar. A implicância, tanto de um quanto do outro, começa a aumentar. Então, assuntos que antes você não tinha problema de conversar com seu marido, começa a ser motivo de briga. Entende? E é a mesma coisa que acontece na sepse. A sepse ali, quando começa a infecção num órgão, aquele órgão está comprometido. Só que se você não cuida a tempo, se você deixa para lá, o que acontece depois? Os outros órgãos que estavam saudáveis começam a ser comprometidos também. É a mesma coisa desses assuntos, desses acordos e dessas situações do dia a dia
que antes você e seu marido conseguiam resolver e que agora não conseguem mais, tá? Então, esse é o terceiro estágio. E aí, por exemplo, esse terceiro estágio, antes não era um problema seu marido ficar no celular. Agora, por tudo isso que está acontecendo, para você já se torna um problema. E aí, o que acontece? Você começa a cobrar. E quando você cobra, vem de novo a briga, vem de novo o distanciamento. Então, olha só, o que antes não era um problema se torna um problema. Aí vem o quarto estágio. Qual que é esse quarto estágio, depois desse afastamento, depois desse distanciamento? É a insatisfação com o parceiro. E essa insatisfação com o parceiro, ela traz uma consequência que é a traição. Tanto o homem quanto a mulher insatisfeitos no casamento buscam a traição. Só que o homem, ele busca muito mais que a mulher. O homem, ele trai muito mais que a mulher. E isso, gente, a gente consegue. Existe algo no cérebro do homem que é diferente do cérebro da mulher. Nesse momento em que os dois estão insatisfeitos, a mulher começa a pensar assim: o que eu fiz da minha vida? Por onde eu fui amarrar meu bode, né? E se eu tivesse casado com outra pessoa? Aí começa a lembrar de um namoradinho que teve, e se tivesse sido com ele? E se fosse outra pessoa, seria diferente? Sabe? O pensamento da mulher é sempre mais esse. E algumas mulheres, quando estão ali com essa insatisfação, os outros homens começam a perceber. E se é uma mulher que dá trela, pode ser que ela traia também. Por quê? Meu marido não me olha, tem outra pessoa me olhando, o problema é ele, o problema não sou eu. Eu tava achando que o problema era eu, mas não é. E aí, essa mulher, ela também tem essa... A maioria, assim, o homem, ele trai muito mais, mas a mulher, ela também tem esse sentimento de olhar e falar assim, caramba, ele que não tá me dando valor. As outras pessoas dão. Olha só. E o homem, por que o homem, ele trai muita mulher? Porque além dessa insatisfação, o homem tem algo que é fisiológico, que é do homem, que é os níveis hormonais. Os níveis hormonais do homem, tanto os níveis hormonais quanto uma questão cerebral, faz com que o homem, além desse problema de insatisfação, ele seja pego pela necessidade do desejo. O homem, ele tem muito mais desejo sexual do que a mulher. Então, essa insatisfação ligada ao desejo sexual faz com que esse homem traia muito mais. Sabe por quê, gente? Na hora que o homem está atraído, é ativada uma região cerebral, só no homem isso acontece, tá? É ativada uma região cerebral em que, nesse momento que ela é ativada, uma outra região é desativada. Essa região que é desativada é a região do medo. Ou seja, naquele momento em que ele está atraído por outra mulher, ele não tem medo de perder a família. Ele nem pensa sobre isso. Por quê? Porque essa região ela é desligada. Ela é desligada. E quando essa atração começa a diminuir, esse homem começa a pensar na besteira que fez. Só que aí já tá feito, né? E aí ele chega com aquela cara de cachorro morto em casa, super arrependido. Só que se essa atração ela acontece de novo, o medo vai desativar de novo. Então ele fica nesse, sabe? A mulher não. A mulher, quando ela tem, ela sente essa atração que no começo, né? Ali existe um estágio. É algo muito científico, né? Isso tem artigos científicos, mas o estágio de desejo da mulher, os picos de desejo sexual da mulher são diferentes do pico de desejo sexual do homem. A mulher, ela tem um desejo menor. Então, nesse momento, ela acaba atraindo mais, não porque ela tá atraída sexualmente, mas porque ela está insatisfeita com a relação. Só que como essa região cerebral, ela não é desativada nesse momento da mulher, essa região do medo, na hora H, ela pensa e fala, não vou fazer isso com a minha família. O homem não pensa. Então, esse processo de traição, seja em pensamento só, gente, no caso da mulher, acontece para os dois. Então, é um estágio, olha só, falei que é o quarto estágio. E muitos casais acham que o problema começou aí. Não começou, teve 3 estágios ali para trás que fizeram o casamento chegar
nessa situação. E aí, depois desse estágio de traição, ainda tem mais 2 estágios, que é a desestruturação da família. Como assim, Carol? Por quê? Porque aí tanto o homem quanto a mulher também tem acontece em casos em que a mulher também faz isso, né? Tanto o homem quanto a mulher começam a ter relações extraconjugais, começa aí a questão de filho fora do casamento, e aí começa a desestruturar toda a família. Porque aí é um homem que estava traindo, a mulher não soube como resolver essa situação, não soube como reverter todos esses estágios. Esse homem se arrepende, só que aí se arrepende, só que já tem um filho aí no meio da história, e aí a questão do filho já deixa a relação mais complicada, entende? Como essa desestruturação familiar depois da traição também é um estágio que é muito pior. E aí, nesse estágio ainda de desestruturação da família, tem a questão das brigas na frente dos filhos também, né? Quando o homem e a mulher não conseguem controlar os impulsos, não conseguem mais segurar esse sofrimento, começa a brigar, não consegue manter a calma ali na frente dos filhos, os filhos começam a presenciar os pais brigando, e aí muitas vezes os filhos vão crescendo e fala: mãe, por que você tá? Por que você vive assim? Ou por que você aguenta isso? Então já começa toda uma crise familiar. Se antes era uma crise que estava só entre marido e mulher, agora começa uma crise na família como um todo. E aí, depois desse momento, gente, vem o último estágio, que é o divórcio. E por que vem a vontade de se divorciar? Por que vem essa vontade de separar? Porque a dor de ficar com aquela pessoa começa a ser maior do que a dor de abandonar aquela pessoa. Entende? Então você começa a pensar em se separar porque você não suporta mais ficar nessa situação. Você ama o seu marido, você quer salvar o seu casamento, mas a dor ela tá tão forte, a dor ela tá tão grande que você não consegue. Você não quer. E aí você fala: "Não, eu vou me separar". E aí você acaba nem pensando em todas as consequências daquela separação. Você só bota na sua cabeça que você quer separar porque você não quer mais sofrer. Você não quer mais sofrer, você quer dar um basta. E se esse basta é separando, você vai separar. Por quê? Porque você já tentou de tudo. E é aí que eu quero entrar. É nesse momento que eu quero falar com você. Se você tá nesse estágio, gente, entenda. Você chegou nesse estágio, não foi agora. Você chegou nesse estágio depois de uma série de questões que aconteceu. Só que, presta atenção no que eu vou falar agora. Esse estágio de divórcio não é o fim. Esse estágio de divórcio não é a sua única opção. Se separar não tem que ser a sua primeira opção. É esse recado que eu quero trazer para vocês e convidar vocês todos para assistir às aulas do evento. Assistir no dia 24, 26 e 28 de julho, tudo que eu vou explicar lá, todo o caminho para você conseguir restaurar o seu casamento, porque não precisa ser a primeira opção. E sabe o que acontece quando você traz o divórcio como a sua primeira opção e você manda o seu marido embora? Existe uma série de consequências, mas a primeira é você mandar o seu marido embora e depois se arrepender. Por quê? Porque você percebe que a dor de estar divorciada é muito grande também. Você não vai deixar de sofrer porque ele foi embora. Você vai sofrer porque ele foi embora e agora porque você está sozinha. É isso que você quer? Essa é a opção que é melhor para você? Não, não é. Não é, sabe por quê? Porque as pessoas que tomaram essa decisão, muitas, a maioria, se arrepende depois. Porque não consegue enxergar o peso que é um divórcio. E eu não estou falando só o peso financeiro, não. Eu estou falando do peso principalmente para uma família cristã, para uma mulher cristã, para uma mulher que fez uma promessa ali diante de Deus e que não queria descumprir. E que só está descumprindo porque não aguentou. Desistiu. Só que desistiu de uma missão que foi confiada por Deus. Entende? Então, não precisa ser. Não precisa ser.
a primeira opção, o divórcio. O que você precisa entender é que você precisa ter as estratégias certas para poder salvar o seu casamento. Se você continuar só sofrendo, só nesse ciclo de sofrimento e não saber o que fazer, você não consegue salvar. Certo? Então, resumindo, gente, aqui dá para vocês entenderem claramente que tudo que você achava que era só uma crise, não era só uma crise. Olha só o que uma crise faz com um casamento. Olha só o que uma crise que não foi resolvida faz com uma família, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta de vocês. A Cláudia escreveu, é verdade, eu não traí por isso, eu já passei por isso, mas não traí. E você sabe que eu também, assim, eu não cheguei a trair, mas se eu tivesse, eu imaginava, claro que eu imaginava, se minha vida fosse diferente, se fosse com outra pessoa, e se fosse com um namorado que eu tinha, e se eu tivesse casado com ele, como que seria a minha vida? A gente começa a imaginar, por quê? Porque a gente acha que a gente escolheu a pessoa errada. A gente acha que aquela pessoa não é a pessoa que seria pra gente. Mas não é, uma vez que você casa com um homem, uma vez que vocês estão ali dispostos a se tornar uma só carne, porque vocês ainda não se tornaram. Se estão aí distanciados, vocês não conseguiram fazer isso aqui. Se vocês estão dispostos a se tornar uma só carne, você tem que entender que aquela pessoa é para você sim. Aquela pessoa é para você sim, com qualidades e com defeitos. E o fato de ele se lapidar para você e você se lapidar para ele, vai fazer com que vocês se tornem sim uma só carne. Entende? O que falta em você é complementado no seu marido. Isso é ser uma só carne. Só que enquanto você não aprende a fazer isso, construir isso no seu casamento, vocês não conseguem se sentir como sendo um, tá? Deixa eu ver se tem. Ó, mais mulher deck entrando, que legal. Ó, a Dai escreveu, eu tava nesse estágio onde minhas filhas já não queriam mais nós juntos porque achavam que o sofrimento era muito para ambos. E é nesse momento, Dai, é nesse momento, gente, que a mulher começa a falar: caramba, agora não sou mais só eu que tô sofrendo, os meus filhos estão sofrendo. Será que realmente eu não tenho que me separar? E não, você não tem que se separar. Você tem que aprender a resolver, ó, toda essa cadeia. Você precisa aprender a estratégia certa para ir eliminando os problemas, voltando a, né, casa por casa, de todos esses estágios. Você vai voltando e você vai restaurando. Entende? Então vamos lá. Ó, a Holanda escreveu: passei por isso há pouco tempo. Queria o divórcio, ele pediu uma chance. Holanda, escuta uma coisa, mulher. Você tá com a faca e o queijo na mão para restaurar o seu casamento. Aconteceu um processo de quase divórcio, ele se arrependeu. Esse é o momento, gente. Esse é o momento de vocês pegarem essa missão para vocês e falar: não, agora eu vou focar nisso. Não deixa, sabe? Não, e é justamente disso que eu vou falar agora. Onde que as pessoas mais erram? Vamos lá. Onde as pessoas mais erram? Primeiro, quando ela não age, quando o primeiro estágio acontece. É uma mulher, é um casal que começa a ver os assuntos ali sendo mal resolvidos e acha que isso não é nada. Assim como a sepse, acha que é uma simples infecçãozinha. Nem precisa de antibiótico, já cura. Nem procura um médico. Nem procura uma pessoa especializada. Nem para resolver. Porque esse tipo de conflito, se você resolver do jeito certo, se você souber o que fazer, você consegue resolver, só vocês dois. Só que ninguém para fazer isso. Quantos casamentos não seriam, quantos divórcios não seriam evitados se as pessoas começassem a resolver essas crises nesse momento? Mas não resolve. E aí, qual que é o segundo erro mais comum? É quando a pessoa chega nesse último estágio, ela achar que não tem mais jeito. O segundo erro mais comum é esse. Quando chega nesse último estágio, a pessoa fala:
a única saída é separar. Esse é o segundo erro mais comum. E é por isso que muitas pessoas decidem se divorciar. E o terceiro erro mais comum, agora voltando a falar com a Holanda, é quando o marido pede uma chance, é achar que só o fato de ele ter voltado, os problemas foram resolvidos. Não foram resolvidos. Vocês estão num estágio do casamento em que vocês precisam de ajuda rápida. E quando você acha a ajuda e quando você aprende o que fazer, você consegue restaurar o seu casamento. Quantas alunas não me procuraram nesse estágio em que o marido estava arrependido, estava tentando ali restaurar o casamento, não sabia o que fazer, aprende o que fazer e aí consegue ter ali de volta o marido se aproximando, aí tudo vai voltando, sabe? O marido volta a se aproximar, vocês começam a falar sobre coisas que antes vocês não falavam. Seu marido começa a te revelar coisas que antes ele não revelava. E agora, tudo isso, gente, existe uma estratégia. Por quê? Quando o homem começa a revelar as coisas, isso eu até estava conversando com uma das alunas esses dias. Antes ele mentia, agora ele fala a verdade. O modo como você reage à verdade é muito importante. É essencial. Por isso que trabalhar o autocontrole, trabalhar a inteligência emocional é fundamental também para restaurar o casamento. Então, olha só como só voltar não é o suficiente. Ele pediu uma chance, isso é ótimo, gente. Esse é o momento, sabe? Porque, infelizmente, as pessoas que têm a briguinha ali, elas deixam para lá mesmo, elas não querem resolver. Mas quando vocês estão aí nesse estágio de traição, o marido traiu, o marido pediu uma chance, ou chegou no divórcio e os dois estão dispostos a tentar, um fala para o outro, não, vamos tentar. Mesmo com traição, mesmo com tudo que aconteceu, vamos botar uma pedra e vamos tentar. Esse é o momento de resgatar, esse é o momento de restaurar, esse é o momento de ir refazendo, casinha por casinha, tá? Então, não deixa passar essa oportunidade, não deixa passar essa chance, certo? E aí, o que acontece quando você tá nesse problema de tá nesse estágio final e você achar que não tem mais situação, mais solução? É como se é a mesma coisa da sepse. A pessoa tá ali morrendo, ela tá ali numa situação que você fala, meu Deus, ela vai morrer. E ali você joga a toalha, você fala, não tem mais o que fazer. E se você continua, por exemplo, nesse estado em que a pessoa tá muito mal, se você continuar dando o remédio errado, adivinha o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Agora, se a pessoa. Então, vamos supor, você tá ali com uma pessoa que está nesse estágio, né? Tá ali com febre, tá tendo convulsão, e você dá um remédio que você fala, eu acho que esse aqui vai resolver. Aí tem uma outra pessoa que está cuidando de um paciente que está na mesma situação e fala: não, eu vou procurar uma ajuda, eu vou procurar um especialista, eu vou procurar o remédio certo. E aí você tá aqui dando um remedinho errado. A pessoa vai lá e dá o remédio certo. Essa pessoa que dá o remédio certo vai conseguir salvar aquele paciente. Essa pessoa que está dando um remédio errado porque acha que sabe como fazer, mata o paciente. Olha só. Entende, gente? Então, é a mesma coisa que acontece no casamento. Se você dá o remédio errado, acontece o divórcio. Por quê? Não consegue restaurar. Agora, se você dá o remédio certo, a restauração ela acontece. Quantas alunas não estão conseguindo ter o casamento restaurado, não estão conseguindo olhar esses estágios e falar, ó, esse estágio aqui eu superei. Agora eu tô nesse daqui, esse daqui tô superando. Ó, a gente começou a se aproximar. São estágios. A gente vai reconstruindo o casamento de novo. É uma restauração mesmo. É ir arrumando aos poucos, é ir consertando aos poucos, é ir comemorando as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. Só que vocês precisam ter as ferramentas certas. Se continuar errando, achando que está fazendo certo, o casamento vai continuar indo para o divórcio. Inclusive, esse é um dos temas do que eu vou falar no evento, né? Os erros que a gente comete achando que está fazendo certo.
A gente acha que está salvando o casamento porque, eu ouvi alguém falando que eu tenho que fazer isso. Eu ouvi que se eu fizer isso, eu vou... Sabe? E aí esse monte de coisa, esse monte de conselho, de dica que você escuta por aí, acaba, confundindo a sua cabeça e você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem qual que é o próximo passo. Entende? E aí, gente, qual que é o jeito certo? O jeito certo de você resolver, primeiro, é identificando em qual estágio você tá, para você começar a tratar a partir dali. Tem alunas que me procuraram, né? Alunas do programa Ela no Lar, elas me procuraram no momento certo, elas começaram a perceber ali, entre o primeiro, segundo, terceiro estágio. Ela não chegou a ter a traição, ela percebeu, foi esperta, rapidamente ela entrou para o programa, começou a aplicar o que eu ensino e ela teve resultado no casamento. E tem também as alunas que estão aqui no estágio 4, no estágio 5, no estágio 6, estágio que chegou até intimação já na casa, que já até entraram com pedido de divórcio e estão conseguindo retornar. É um processo. Entende? Então, primeiro, observe o seu estágio e segundo, invista no remédio certo. Não deixa para depois, gente. Casamento, a gente, infelizmente, né? Se a gente tivesse essa aula de como ser esposa, se a gente aprendesse de alguma maneira antes de casar, seria maravilhoso, porque a gente não deixaria o casamento chegar onde chega, sabe? Mas não tem, não tem. Então, não ache que tá tudo perdido, porque não está. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, ó. No YouTube, eu não sei se o chat tá ligado. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Temos 25 anos juntos, passamos por várias situações, mas essa foi diferente, porque é isso que você falou, a minha filha presenciou tudo. E aí, e aí ela pediu que eu deixasse ele porque ele não merecia meu amor. É aí que a gente começa a falar, será que eu me separo? Ou será que eu procuro o remédio certo? Então aqui, é o que eu tô te dizendo, desistir não tem que ser a primeira opção. Especialmente para mulheres cristãs como nós, que estamos com essa missão, né? A missão de uma esposa no casamento é trazer a salvação do marido. A missão do marido no casamento é trazer a salvação da esposa. Mas, se tem uma pessoa que está afastada, quem é que tem que fortalecer? Quem que é que tem que ser o elo que se une a Deus? Tá? É isso que a gente tem que colocar em mente. Então, para quem ainda não se inscreveu no evento, saindo aqui da live que está acabando, se inscreve, tá, gente? Não deixa para depois e marca na agenda. Se comprometa a assistir, porque essas aulas elas vão ficar disponíveis só nessa semana. Então, deixa agendado, não perde por nada. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí no casamento de vocês e na família de vocês, como está sendo das alunas que entraram para o programa. Então, assista essas aulas gratuitas. Eu espero que vocês realmente absorvam tudo que vocês puderem dessa aula, tá bom? Obrigada e